Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Que bom poder estar com vocês em mais um nosso programa de reflexão, esses minutos que nós temos aqui, que eu acredito que é um tempo assim tão precioso para estarmos juntos, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando experiências, compartilhando momentos que a gente vive, situações que a gente tem que enfrentar, mas sempre trazendo à luz a palavra de Deus, o que é que Deus tem para dizer para nós dentro de cada situação. E hoje eu quero contar uma história da Bíblia que eu acredito que você pode se identificar com ela. Talvez você tenha até enfrentado algumas situações parecidas, porque eu também, até recentemente. Eu quero citar a história de um cara na Bíblia muito conhecido chamado Davi. O Davi, ele escreveu muitos salmos, dos 150 capítulos do livro de Salmos, ele escreveu vários, não todos, mas muito de autoria de Davi. E Davi foi o cara assim o rei mais respeitado, mais amado, talvez o mais odiado das outras nações na época. E até hoje ele é um cara assim muito respeitado, muito querido em Israel. Muito bem, Davi, ele aos 17 anos de idade, ele foi separado por Deus para que ele pudesse ser rei sobre Israel. E aí ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, enquanto os irmãos dele estavam na guerra, aquela famosa guerra de Israel contra os filisteus, onde teve aquele episódio do gigante Golias que foi derrotado por Davi. Mas bem antes disso, ele foi separado por Deus para ser rei de Israel, enquanto Saul ainda estava governando. E nesse período, teve algumas situações na vida de Davi muito interessantes, ele cuidando lá das ovelhas do pai, da família, e aí a Bíblia diz que apareceram dos muitos animais querendo devorar as ovelhas, teve dois que se destacaram, que foi o leão e foi um urso. E aí a Bíblia diz que Davi, ele teve condições com a força de Deus, algo assim sobrenatural, ele teve condições de matar os dois. E aí mais para frente, quando ele finalmente tem aquele famoso episódio de matar o gigante Golias, aparentemente as coisas já estavam se encaminhando para que aquilo que Deus prometeu pudesse de fato acontecer. Quando ele mata Golias, ele se aproxima do rei Saul, ele fica conhecido em todo Israel, ele passa a ser uma pessoa respeitada em todo Israel, o exército israelense passa a admirá-lo por aquele feito que tinha acontecido através dele. Mas por causa daquele acontecimento, dele ter matado o gigante Golias com a pedra, por ele ter livrado toda a nação de Israel, que se fosse a um confronto e perdesse dos filisteus, Israel passaria a ser escravo deles, e aí toda aquela situação foi revertida. Agora os filisteus que passariam a ser escravos de Israel por causa de Davi, por causa do que Deus fez na vida dele. E quando aparentemente ele acha que agora as coisas estavam começando a se encaminhar para aquilo que Deus tinha prometido há um tempo atrás, que ele seria o futuro rei, não, agora ele tinha livre acesso ao palácio, agora ele tinha livre acesso ao rei, então é só o rei morrer, talvez por velhice ou em alguma guerra, e ele já seria automaticamente ali empossado rei. Mas aí aconteceu algo que talvez você possa se identificar, porque eu também me identifiquei. Nem tudo é o que parece. Ele achava que ali já poderia ser, não, o próximo passo agora é o trono. Foi onde começou a maior perseguição que Davi já sofreu na vida. Porque as pessoas começaram a dizer que Saul já tinha matado seus milhares de inimigos, mas chegou Davi, e Davi em apenas um episódio é como se ele tivesse matado seus 10 milhares de inimigos. E aí começou essa questão de orgulho ferido, de inveja, se sentindo rejeitado. O rei Saul começou a se sentir diminuído, e a partir daí ele bolou um plano de querer matar Davi a qualquer custo. E Davi, percebendo agora a intenção do rei, que não era simplesmente querer ele por perto pelo que ele poderia dar, mas queria ele por perto porque seria a qualquer momento uma oportunidade de tirar a vida dele. Porque o rei Saul disse
se as pessoas continuarem admirando, respeitando e louvando Davi do jeito que estão, a qualquer momento as pessoas podem querer fazer algum impeachment, me tirar a força aqui do trono e colocá-lo. E onde é que eu fico nessa situação? E aí passaram-se alguns anos Davi como fugitivo. Anos e anos, talvez uns 10 anos aproximadamente, um pouco mais ou um pouco menos, foi o período em que Davi ele ficou fugindo do rei Saul, porque Saul ele percorreu quase todo o território de Israel, querendo dar um fim na vida de Davi. E aonde Saul sabia que Davi estava, ele enviava soldados para ir até Davi, para tentar matá-lo, mas de alguma forma Davi ficava sabendo que Saul soube do local onde ele estava enviando soldados para matá-lo, e aí dava tempo suficiente para que Davi pudesse fugir para uma outra cidade. Ele se escondia nas cavernas, e foi um longo período de perseguição. E Davi poderia ter pensado, poxa Deus, eu achava que anos atrás, quando o Senhor disse que eu seria o próximo rei, e eu me aproximei do palácio, me aproximei do rei, eu achava que ali o Senhor já ia cumprir o que o Senhor tinha dito para mim, só que ali foi onde tudo começou a piorar na minha vida. Foi ali onde as coisas parece que começaram a dar tudo errado, porque agora eu sou fugitivo, eu não posso mais ver meus pais, eu não posso ver minha família, porque certamente minha casa está sendo vigiada, e se eu voltar para casa, eu serei pego, eu tenho que viver fugindo, eu não tenho mais sossego, eu vou dormir já preocupado, porque se eu ouvir algum barulho, eu posso achar que é alguém chegando a mando do rei Saul. Então ficou aquele momento de tensão, anos e anos, vivendo fugindo, vivendo com medo, vivendo apreensivo, andando desconfiado. E aí ele olha para a situação que ele estava vivendo e diz, o que é que eu vou fazer agora? Será que isso que eu estou vendo, será que isso que eu estou vivendo já... eu estou condenado a viver assim para sempre? E para piorar a situação, começaram a chegar pessoas que tinham ouvido falar de Davi por causa do episódio lá com Golias, e chega para Davi e fala, Davi, eu ouvi falar de você. E olha, eu estou assim sem esperança, eu estou sem ninguém, e eu não sei para o que fazer, não sei para onde ir. Se você não me aceitar, ficar junto com você para te apoiar, para estar do seu lado, eu não tenho mais ninguém. Só que essas pessoas que começaram a chegar, esses homens, a Bíblia diz que aproximadamente 600 homens, todos eles eram homens problemáticos, endividados, cheios de problema. Então as pessoas que queriam a ajuda dele eram pessoas que estavam em situações muito piores do que a dele. Então no que poderia ser uma ajuda, poderia ser pessoas que estariam ali para tirá-lo daquele desespero. Aparentemente eram pessoas que estariam puxando ele para o mais fundo ainda do poço. Então, aos nossos olhos, a situação de Davi estava cada vez pior. É como se o que Deus tinha dito que iria acontecer nunca fosse acontecer. Porque agora ele era um fugitivo, sem ter feito nada de errado. Ele estava correndo risco de morte, sem nunca ter provocado, sem nunca ter cometido nenhum tipo de crime. Pessoas que aparentemente poderiam ajudá-lo eram, aos olhos dele, pessoas que estariam ainda piorando a situação dele, porque eram só problemáticos, endividados, pessoas depressivas. E aí Davi se depara agora com um batalhão de aproximadamente 600 homens, e ele, incluindo ali, fugindo da vida, fugindo para não morrer. E aí onde eu faço uma reflexão com vocês diante dessa história de Davi. Que é muito interessante, até recomendo que você possa ler, está no livro de 1 Samuel. Diante de tudo isso, o que é que estava diante dos olhos de Davi? Eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais como voltar para casa, não tenho mais como nem eu poder um dia sentar no trono como futuro rei de Israel. Mas todo esse processo que Davi enfrentou foi tudo uma preparação de Deus, para que quando ele ocupasse aquele cargo, quando ele sentasse no trono, ele sentasse uma pessoa muito mais preparada, muito mais amadurecida, e esse processo foi dos 17 anos de idade até os 30. Então, mais ou menos 13 anos, onde ele passou por todo esse processo.
Foi um processo necessário para trazer maturidade, foi um processo necessário para que ele pudesse se tornar um homem, não um homem inconsequente pela falta de maturidade, pela falta de experiência, pela falta de vivência na vida. Deus permitiu por causa da grandeza do futuro de Davi, por causa do nível de responsabilidade de Davi, por causa das decisões que ele deveria tomar quando ele assumisse o trono. Ele teria que ter um nível de maturidade necessário para a função. Ele teria que ter respaldo suficiente para que as pessoas, ao olharem para ele, não olhassem ele apenas como um rapaz imaturo, sem experiência, sem vivência, mas olhassem para ele e percebessem que ali estava um cara amadurecido, um cara vivido, um cara calejado. Então, ao longo desses 13 anos, fugindo para não morrer e ele achando que tudo ia de mal a pior, Deus estava o capacitando. E aqueles homens que chegaram a estar ali junto de Davi, eles se tornaram o que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Foram homens que estavam dispostos a dar a própria vida por Davi. Foram homens que estiveram lado a lado com Davi até o último dia da vida dele, os homens que estavam dispostos a dar sua própria vida para guardar a vida de Davi em retribuição ao que Davi fez nesse período antes de assumir o trono, enquanto estava recebendo esses caras que cada vez mais homens chegavam e eles chegavam com as suas famílias. Então aquilo que parecia ser o fim era Deus usando aquela situação para preparar Davi para o futuro. E aqueles homens seriam os homens de confiança, o exército de confiança, os ministros de confiança, os conselheiros de confiança de Davi, que antes ele não tinha ninguém. E ele teria que ter essas pessoas, ele teria que ter a equipe dele. Então aquilo que aparentava ser o fim não era aquilo que ele estava vendo, o que os olhos dele viam não era o que Deus já estava vendo, que Deus sempre tem o poder de ver além. Deus sempre tem o poder de enxergar além do problema, além da montanha. Enquanto a gente olha apenas para a montanha de problemas, Deus já está vendo por trás da montanha. Deus já está vendo aquela planície verde, só nos esperando chegar lá, ultrapassar certas barreiras, vencer certas dificuldades. Então eu entendo com essa história de Davi que certas situações, certos problemas que parecem uma montanha intransponível, que parece uma montanha de tão grande, de problema tão assim, que até desespera a gente acha que nunca vai conseguir vencer, nunca vai conseguir passar por aquela montanha. Então o que eu digo para você é que nem tudo que você está vendo é a realidade de Deus para você. Eu vejo e eu entendo que são situações que Deus permite para que nós possamos amadurecer, para que possamos aprender, para Ele nos capacitar, porque o que está do outro lado da montanha, o que está do outro lado do problema, aquela planície, aquele novo horizonte que Deus tem para nós, vai exigir algo a mais de nós. E esse algo a mais que vai ser exigido de nós, nós vamos estar sendo capacitados. Nós estaremos sendo treinados, ou já estamos sendo treinados, capacitados, amadurecidos nesse processo. Nesse processo que aparentemente é um processo tão difícil. É um processo da nossa vida que a gente não queria enfrentar, mas em meio a essas situações, Deus promove um crescimento, Deus promove um amadurecimento. Deus ele tem a capacidade de te acrescentar algo que só lá na frente você vai conseguir entender. E lá na frente, quando Davi assumiu o trono, ele entendeu que foi necessário ele passar por tudo aquilo que ele tinha passado nos últimos 13, 15 anos. O quanto foi importante para a formação dele, formação do caráter, formação dele como um homem, como uma pessoa madura, responsável, com capacidade de assumir o trono de toda uma nação. Então Deus está vendo o amanhã, enquanto a gente está vendo o sol agora. Então enquanto você está passando por alguma situação que você olha, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me sair disso daqui, pode ter certeza que do outro lado dessa montanha de problemas, de situações, de circunstâncias, Deus tem algo muito melhor para você. Tenha certeza disso. Então aproveite esse tempo para a gente poder crescer, né? A gente pode crescer com as lições que a vida nos dá. A gente pode amadurecer com as lições que a vida nos dá. Amém?
Querido, olha, Deus te abençoe. No próximo programa, na próxima semana, nós vamos continuar com esse mesmo assunto. Eu espero você aqui junto com a gente. Vai ser um tempo assim tão precioso. Então fica com a gente que a gente vai citar uma outra história da Bíblia, algo que eu acredito que também vai te impactar tanto. Então Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa Reflexão. Fica com Deus. Tchau.